Então, né? Vamos ver o que é que isso implica aí no cálculo da nossa vazão, tá? O que é que a gente tem aqui? A gente tem que a vazão em qualquer trecho aqui, né, distante X da minha seção de jusante, minha vazão bem aqui vai ser QX é igual ao QE, né, que é a vazão que saiu, mais a minha perda de vazão em marcha aqui, a minha vazão em marcha vezes o X, que é essa distância aqui, né? Aqui eu tenho um Q vezes L menos X, e nesse primeiro trecho, né? E aqui eu tenho Q vezes o X, supondo aí que a nossa perda esteja por toda a tubulação, tá? A perda de carga, né, num conduto AB, se a gente for pegar a equação universal, o que é que a gente tem? A gente tem que ΔH é 0,0827 vezes o fator de atrito, vezes o L, vezes a vazão ao quadrado sobre D a quinta, né? Então, lembrado dessa equação universal, né? Então, a gente vai considerar isso aqui, eu vou chamar de K, tá? Para ficar mais simples. Então, a minha perda de carga, ela fica uma certa função K, vezes a vazão ao quadrado sobre D a quinta. E eu tenho L aqui. Porém, o meu comprimento total, se eu sair discretizando minimamente aqui pequenos trechos do meu tubo, eu vou chamar que o meu L, então, ele vai ser, né, a soma dessas pequenas áreas do meu tubo. Então, o L aqui vai ser uma integral, né, de 0 a L em dx, tá? Então, a nossa perda de carga, então, ela fica a integral de L, de 0 a L em dx, de 0,0827, né, vezes o fator de atrito, vezes a vazão ao quadrado sobre D a quinta. Uma vez que a vazão, ela é função de X também, né? Então, se a gente somar todo mundo aí, a gente consegue, né, fazer esse somatório, a gente vai encontrar ao final a nossa perda de carga total, beleza? Se a gente substituir, então, né, a nossa vazão aqui que a gente encontrou na nossa expressão aqui no Q de X, né, trazendo essa galera aqui para cá, substituindo aqui, a gente vai ficar com essa expressão aqui, tá, para perda de carga. Não vou entrar aqui no mérito matemático, porque é matemática fundamental de cálculo, então vocês vão entender depois direitinho, tá? Então, a gente tem aqui a nossa expressão, né, da perda de carga em função do conduto, do comprimento do conduto, e a gente percebe que isso se transforma numa equação aí do terceiro grau, né? Então, eu tenho o K, que é, lembrando, né, que o K, ele vai ser 0,0827 vezes o fator de atrito, que multiplica QE ao quadrado vezes o L, comprimento do conduto, QE vezes o que L ao quadrado, QE ao quadrado, L ao cubo HC. Eu quero só abrir aqui uma observação, que o nosso fator de atrito, ele não é constante, tá? A diferença aqui é que a gente consegue calculá-lo de outra forma. Então, o que é que a gente tem? A gente tem que o fator de atrito, ele é uma função, né, do número de Reynolds e da rugosidade relativa do nosso conduto. O número de Reynolds, por sua vez, ele é uma função, né, da vazão ou da velocidade, do diâmetro do conduto e da viscosidade da água, né? Lembrando que Reynolds é 4 vezes a vazão dividido por π d Ni. Então, vocês podem estar se perguntando por que que eu tirei o fator de atrito, por que que eu tirei o fator de atrito aqui da minha equação, né? Se ele depende também da vazão, e a vazão aqui depende de X. A vazão, por sua vez, é uma função de X. Para isso, a gente vai utilizar um artifício matemático, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, por enquanto, vamos ficar assim. Então, quando a vazão aqui for nula, quando o nosso Q é bem aqui acabar, né, for nula, a gente tem que o Q é zero. Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero, e a gente vai ficar com
o ΔH, né, em função apenas aqui do K, que é o nosso 0,0827 vezes o fator de atrito, D a quinta, o L e essa função aqui, né, esse terminho aqui, que é ao quadrado, L ao cubo, a terceira. Então, se eu elevar todo mundo aqui ao quadrado para colocar em evidência, eu tiro um L de dentro, né, aqui não é L ao cubo, tirei um L, aqui L ao quadrado vai ficar L ao quadrado, o que estava ao quadrado? O quadrado está aqui, e o 3, para eu colocar ao quadrado em evidência, né, eu coloco a raiz. Então, nosso ΔH fica essa função aqui quando, né, toda a vazão for consumida durante aí o percurso que a tubulação venha a ter, ok? Então, assim, para facilitar os nossos cálculos, né, vamos só relembrar aqui rapidinho qual é a fórmula do fator de atrito, né? O fator de atrito vai ser 0,25 vezes o log da rugosidade dividido por 3,7 vezes o diâmetro, mais 5,74 sobre Reynolds a 0,9, isso aqui tudo ao quadrado. Isso aqui se o nosso regime for turbulento. Paula dava pra ser YouTube, é ótimo. Dava não, meu filho, eu tô morrendo de vergonha aqui. Se o regime for laminar, né, o fator de atrito ele é 64 dividido por Reynolds, tá? Então, ambas as funções dependem do número de Reynolds, né? Se depende do número de Reynolds, depende da vazão, porque Reynolds, estou ficando sem espaço para riscar. Reynolds é igual a 4Q sobre π dni. Então, eu preciso ter uma vazão. A minha vazão até então, ela tem sido função de X. E aí é muito difícil eu conseguir quantificar isso. Entretanto, para facilitar minhas contas, a gente vai utilizar um artifício matemático, né, muito comum, que é o quê? Admitir um valor, que eu vou chamar de vazão fictícia, que ele vai ser constante ao longo de toda a minha tubulação. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter a minha tubulação, borracha, deixa eu apagar aqui isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui, muito sujo. Eu vou ter a minha tubulação, tá? E aí eu tenho a minha perda de carga aqui. Então eu não tenho como saber, deixa eu fazer aqui um desenho, tá aqui meu tubo, para eu poder riscar e depois eu apago. E aí eu vou ter vários pontos aqui de tomada d'água, né? Vários pontos de saída, tá? Aí o que é que vai acontecer? Deixa eu só sair aqui,